Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Arley, sou professor de Geografia. Estarei com vocês nessa aula, trazendo alegria e, sobretudo, muito conhecimento. Antes de começar a aula, propriamente a aula, eu gostaria simplesmente de confraternizar esse momento no qual nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, que é a epidemia do coronavírus. Mas eu gostaria de iniciar com uma frase muito interessante de um paísinho do oeste da África, que se chama Burkina Faso. É um país colonizado pelos franceses, portanto a língua oficial do país é o francês. A frase é: "E si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais?" E se você não existisse, me diga por que eu existiria. Eu gostaria de começar com essa frase, porque imagine se nós falássemos sempre essa palavra. E se você não existisse, me diga por que eu existiria. Tá bom? Vamos lá? Eu só gostaria de dizer a princípio que a nossa aula é destinada do 6º ao 9º ano. Evidentemente, nenhum conhecimento é engavetado. Todos os conhecimentos se transpassam de série para série. Tá legal? Então, nossa área tem como objetivo a seguinte questão. Observe o slide. O objetivo fundamental é explorar as diversas formas de localização e sua importância no contexto globalizado. Tá certo? Vamos observar também os primeiros instrumentos de localização do passado, desmistificando a geografia. Olha, a geografia é algo fantástico, tá certo? E evoluiu muito. Pontos cardeais e colaterais, qual a importância do processo de localização para a nossa vida? E, sobretudo, diversas formas de se localizar no tempo e no espaço e outras tipologias. Tá bom? Vamos começar? Espero que a aula seja divertida e com muito aproveitamento. Vamos lá? Primeiro slide. Para iniciarmos, eu gostaria de dizer a seguinte questão. Olha como o homem do passado se localizava. Olha a grande dificuldade. Vamos observar. O Sol. O Sol é a estrela-mãe. Ela sempre foi e sempre será a nossa base estrutural no processo de localização. O Sol se nasce a leste, no poente, e se põe a oeste. Tá certo? Sempre foi assim. Era uma estrela, era um elemento extremamente importante no processo de localização. Todas as pessoas utilizavam o Sol como referência. Vamos continuar. A Lua. A Lua também era outro ponto de referência e, sobretudo, de localização. Os grandes navegantes, povos do passado, também utilizavam a Lua como referência. Depois você tinha também a constelação Cruzeiro do Sul. O que eu quero dizer? Sobretudo, repare que os elementos, sobretudo os elementos naturais, eram a base estrutural para a localização num processo remoto. Era o que eles utilizavam, até a descoberta de alguns elementos. Depois, observe só, o astrolábio, uma invenção árabe, mais ou menos há 2000 anos atrás, e aí desenvolvido e melhorado pela Grécia. Vamos observar. A bússola. Olha que interessante. A China desenvolve a bússola, cria a bússola com um ímã magnético, sempre apontando para o norte. Mas o porquê que eu coloquei isso a princípio? Para nós entendermos que naquele período o processo de localização era extremamente rudimentar. Não havia a tecnologia que há hoje. Nós temos satélite, temos o GPS, que recebe as coordenadas do satélite. Temos toda uma estrutura tecnológica que não havia. Então havia uma grande dificuldade. Nos remetemos a tempos remotos, a descobrimento do Brasil, nas caravelas de Cabral, por exemplo, houve a utilização, por exemplo, do astrolábio, da bússola. Havia uma dificuldade muito grande. Só para a gente entendermos. A localização é algo extremamente importante na conjuntura social, tanto em escala universal como em escala local.
tudo se dá a partir dos princípios de localização. Por que isso é tão importante? Porque tudo exige localização. É preciso nos localizarmos. Vamos lá? Vamos caminhando mais um pouquinho. Eu coloquei algo aqui muito interessante, e aí a gente vai tentar entender um pouco disso. Eu coloquei a Floresta da Tijuca, só para vocês terem uma ideia. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Ela foi criada no século XIX, até quando eu falo foi criada, você se imagina, mas ela não é natural. Havia um processo de devastação, desmatamento muito grande na floresta, sobretudo da Mata Atlântica, que Dom Pedro II ficou muito preocupado e pediu para que plantasse ou replantasse a floresta. E assim nasceu a Floresta da Tijuca. Na década de 90, havia 2 garotinhos que estudavam numa escola, numa comunidade. Todo dia à tarde, eles andavam pela floresta, apanhando frutas, comendo frutas. E um dia de inverno, eles adentraram a floresta. No inverno, como vocês sabem, as noites são mais longas, solstício de inverno, noite longa e dias curtos. E eles entraram muito animados com fruta. Eram garotos de 9 anos de idade, 2 garotos, eram amigos. Entraram para dentro da floresta, começaram então a apanhar e comer fruta, e esqueceram. E quando eles observaram, já tinha anoitecido. Não tinha como voltar. E um falou para o outro, crianças muito sapecas, vamos tentar sair do outro lado da floresta? Mas eles não imaginavam o tamanho dessa floresta. É a maior floresta urbana do mundo. E começaram a caminhar, a caminhar, a caminhar. E entardeceu, anoiteceu, os pais ficaram loucos, desesperados. Colocaram a polícia, a brigada, corpo de bombeiro, tudo procurando e não achavam essas crianças. Imaginaram que tinham morrido. Elas ficaram 3 dias sumido na floresta, sumido na mata. Quando no 4º dia, do outro lado da floresta, numa outra comunidade do Rio de Janeiro, me surge as 2 crianças do outro lado. Gordinho, não estava desnutrido, não estava desidratado, normal. E aí, poxa vida, como vocês não morreram, já que ficaram praticamente 3 dias e algum tempo dentro da floresta? Pegaram as crianças, levaram de volta para a família, ninguém acreditava naquilo que tinha acontecido. Imaginam só. Eles contaram para os repórteres e para a polícia. Como que eles conseguiram sair de uma floresta tão grande, tão vasta? Eles moravam na comunidade, estudavam numa escola. E a professora de geografia sempre ensinava para os alunos os pontos cardeais. E sabia do perigo inerente que havia de crianças que entravam na mata para apanhar frutas. E falavam sempre, se um dia alguém de vocês perderem, caminhe sempre em direção ao norte, porque vocês têm o leste, que é o sol, como referência. E assim eles fizeram. Caminharam sempre em direção ao norte e saíram do outro lado da floresta. Por que isso aconteceu? Porque eles tinham as referências dos pontos cardeais. Ou seja, se você não tem a referência, tende quem está perdido girar, rodar em círculo. Consegue compreender? Muito legal essa história, não é? Quer dizer, os pontos cardeais salvaram a vida desses 2 garotos. Acompanhe a história e acompanhe os slides. Olha que interessante. Eu coloquei aqui os pontos cardeais. Na realidade, a rosa dos ventos. Muito simples. Você deve estar falando, professor, mas o que você está falando é muito simples, eu já sei. Não tem problema. Não tem problema. Você vai aprender muito mais. Imagine o seguinte, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Muito simples, não é? Nós precisamos disso para tudo. Depois, eu vou subsequenciar e colocar na rosa dos ventos o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Eu quero que você imagine a seguinte questão, por que isso é tão importante? Porque desde o primeiro ano, desde quando o garotinho entra na escola, até ele formar, terminar o ensino médio, vestibular, concurso, se predispõe que você já saiba os pontos de localização. E as informações vêm incorporadas
de informações geográficas. Então é extremamente necessário que nós saibamos os pontos cardeais, mas não no modelo simples, mas utilizar os pontos cardeais. Se você pegar a Rosa dos Ventos e colocar no meio do mapa mundi, os continentes, os países, os oceanos, está sempre, a predisposição da sua localização está sempre vinculado ao posicionamento geográfico. Acompanhe, nós vamos ver isso de maneira mais simplificada. Repare, eu tirei Minas Gerais de dentro do mapa do Brasil. E dentro de Minas Gerais tem, evidentemente, Uberaba. Se eu pegar a Rosa dos Ventos e colocar no meio do mapa do Brasil, você vai perceber que Minas Gerais vai estar justamente para onde aponta o Sudeste. Ou seja, nós, Minas Gerais, Brasil, Minas Gerais que está dentro do Brasil, Uberaba dentro de Minas Gerais. Por que Minas Gerais fica na região Sudeste e não na Centro-Oeste? Porque na localização dos pontos cardeais das Rosas do Vento, é justamente no posicionamento sudeste que se encontra Minas Gerais. O que eu quero dizer para você é o seguinte: todas as localidades se dá basicamente pelo posicionamento geográfico, sobretudo das Rosas dos Ventos. Nada é aleatório, ninguém inventou uma localidade, por isso é tão importante. Se ele caminhou para o norte, ele foi para o norte. Então, todos têm que entender que o norte é uma determinada posição que tem o Sol como referência. Você não vai ir caminhar, por exemplo, para o Oceano Atlântico, ao contrário, indo para o Oceano Pacífico. É o contrário. O Oceano Atlântico está ao leste do Brasil e o Oceano Pacífico está ao oeste. Consegue compreender? Próximo slide, acompanhe. Eu peguei aqui o Triângulo Mineiro. Olha que interessante. Muitas pessoas não dão muita importância ao posicionamento geográfico e por isso tem uma dificuldade muito grande de localização. Acompanhe esse slide, que legal. Eu peguei o bico do Triângulo Mineiro, ou seja, o bico de Minas Gerais. E por que triângulo? Repare que faz justamente um triângulo. Essas cidades aqui compõem o Triângulo Mineiro. Observe que Uberaba está ao sul de Uberlândia, está a oeste de Araxá. O que eu quero dizer, e eu estou enfatizando isso muito bem, é porque nós precisamos ter em mente essa localização pré-disposta na nossa mente. Quando se fala num processo de localização, quando se fala em se localizar, já temos holisticamente da nossa mente o posicionamento. Isso é importante. Nós vamos utilizar sempre. E eu vejo, nós como professores, começamos a perceber a grande dificuldade dos nossos alunos em perceber essa localização. É fantástico a localização. Vamos caminhando mais um pouquinho. Aqui eu coloquei uma imagem, na realidade, da urbanística de Uberaba. Das linhas de vetores, só para a gente ter como base, olha que legal. Nós temos aqui o terminal Manuel Mendes, que é o terminal leste. E nós temos aqui o terminal da Universidade, que é o terminal oeste. Por que leste e oeste? Olha que interessante. Porque o terminal leste do terminal do Manuel Mendes, ele fica a leste do terminal da Universidade, repare, que é o terminal oeste. Então, na realidade, não foi aleatoriamente colocado. Eles se posicionaram pelas Rosas dos Ventos. Eles não podiam simplesmente dizer, olha, vai ser o terminal leste, não tinha sentido nenhum. Nós estamos sempre sendo coordenados pelos posicionamentos geográficos. Vai sempre ser utilizado. E é dessa maneira que funciona e vai funcionar sempre. Então é extremamente necessário que nós saibamos, né, o posicionamento. Quando, por exemplo, eu falo, olha, um país, China, eu estou, na minha cabeça, na minha mente, vem que a China fica na parte oriental, fica a leste do meridiano de Greenwich. Na minha cabeça isso funciona. E na cabeça dos nossos alunos, na cabeça de todos vocês, também tem que funcionar dessa maneira.
Quando eu falo nos Estados Unidos, eu tenho que imaginar que os Estados Unidos ele fica ao norte do Brasil e o Canadá fica ao norte dos Estados Unidos. Isso é extremamente importante. Nós vamos utilizar para tudo essa holística. Quando eu falo na Europa, por exemplo, como continente, eu tenho que imaginar onde fica a Europa. Portanto, a princípio a gente partiu de uma base muito simples dos posicionamentos geográficos, mas imagine que para tudo nós vamos utilizar isso. Não tem como fugir disso, e é um assunto muito gostoso, não é? Você já percebeu na sua casa, quando você levanta, o sol bate na janela do seu quarto? De manhãzinha, o sol bate em qual parte da sua casa? Vamos fazer esse exercício depois? Passe a observar a partir de amanhã, ou a partir de hoje, dependendo da hora que você vai assistir. Comece a observar. Se o sol bate na janela do seu quarto ao levantar de manhã, a janela do seu quarto, a parte da sua casa, aonde fica o seu quarto, fica para leste. Fica para onde o sol nasce, para a parte nascente. Se é a porta da sala, de manhã, quando o sol bate, a frente da sua casa, fica então para leste. Mas isso é extremamente importante, sabia? Os arquitetos, todas as pessoas que mexem com essa urbanística, a primeira coisa que eles observam é o posicionamento do terreno da casa a partir do sol. Sabia que em São Paulo, as casas que têm a sua frente virada para o norte vale mais? Sabe por quê? Porque o sol tende a pegar nessa casa durante todo o ano. Legal, sabia disso? Vai saber muito mais. Acompanhe o slide. Professor, você está mudando a ordem. Não é norte, sul, leste, oeste. Você colocou setentrional, boreal, meridional, austral, oriental e ocidental. Que história é essa? Olha que interessante. Quando você for fazer vestibular, prestar uma prova do Enem, eles vão fazer, não é uma pegadinha, mas eles vão utilizar mais tipologias para ver se você realmente sabe dos pontos cardeais. Olha que legal. O norte também é conhecido como setentrional boreal. Legal, não é? A parte setentrional, a parte mais distante, boreal. Lembra de aurora boreal? Lembra? Aquele fenômeno que acontece lá no Ártico. Setentrional, aurora boreal. Muito legal, não é? Vamos lá para o sul. Meridional austral. Austral, lembra da Austrália, que no mapa fica lá embaixo. Lá no norte, setentrional boreal e lá no sul, meridional austral. São palavrinhas extremamente importantes que nós vamos ter que gravar, porque nós vamos utilizar. E a leste? A leste eu posso trocar por oriental. Professor, mas como que eu vou aprender? Professor, oriental não é leste. Quando você imagina o mapa mundi, aonde fica o Japão? Aonde fica, por exemplo, o Vietnã, Coreia do Norte, que é tão famosa? Não fica na parte oriental? Lembra, o leste onde o sol nasce? Japão, terra do sol nascente, oriental. Tranquilo, não é? Agora vamos para a parte oeste. Foi trocado por ocidental. É só lembrar, gente, nós somos pessoas do ocidente. Então lembra que ocidental é o mesmo que oeste. Começou a compreender? Muito legal, né? Vamos para a nossa revisão agora. E só para dizer, muitas provas, principalmente prova de vestibular, prova do Enem, dão vários exercícios e eles trocam norte por setentrional, sul por meridional, leste por oriental e oeste por ocidental. Por isso é importante gravar. É só essa dica de vestibular. Tá valendo? O Enem também. Agora, a revisão da aula. Acompanhe. Olha que legal. Nós aprendemos então que os primeiros instrumentos de localização e orientação do passado eram extremamente rudimentares. Lembra disso? Do Sol, da Lua, das estrelas, constelação Cruzeiro do Sul, do astrolábio. Era muito difícil, não é? Nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje, não é? Que nos guia praticamente sozinho, né? Mas até para utilizar o GPS você tem que ter uma noção de localização. Por mais que você ache que aquilo é tão simples, precisa de ter uma noção de localização. A gente deu uma desmistificada na geografia, concorda comigo?
Tem muitas coisas interessantes, não tem? A historinha dos dois meninos que perderam na Floresta da Tijuca. Já pensou se eles não tivessem a noção que a professora ensinou para eles os pontos cardeais? Teriam morrido na floresta. Os pontos cardeais e colaterais, sua utilização. Perceberam que tudo a gente utiliza esses pontos como nossa referência? É muito legal, não é? E agora, diversas formas de se localizar. E as tipologias. Lembra? Setentrional, meridional, oriental, ocidental? Outra maneira, mas muito simples de gravar. O mais importante é entender que o processo de localização é extremamente importante na condução da nossa vida. E nós vamos utilizar sempre. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Valeu!